Olha, a Prefeitura Municipal de Fortaleza, através do Instituto de Planejamento da capital, lançou em 2014 o Plano Fortaleza 2040, que trata de, entre outras coisas, elaborar o plano estratégico de longo prazo para o município. Um dos setores enumerados pela metodologia trata do tema da energia para o município de Fortaleza, hoje e para os próximos 25 anos. Para falar sobre o assunto, nós estamos recebendo aqui no estúdio o Alfredo Cerejo, que é coordenador de iluminação pública do município e também presidente do Comitê de Energia do Plano Fortaleza 2040, e também o Everton Gugel, que é procurador do município de Fortaleza e também vice-presidente do Comitê de Energias Renováveis e Eficiência Energética de Fortaleza. Esse plano, Alfredo, é um plano que vem exatamente planejar, né? Traçar diretrizes para que Fortaleza esteja dotado aí de um bom fornecimento, vamos dizer assim, de energia, de produção de energia aqui para a capital, para o futuro, né? Isso. Se pensou em Fortaleza exatamente, o nome do plano já diz, que é Fortaleza 2040. Então, pensando já na produção aí, foi desenvolvido um plano com várias ações e foi importante se viu uma necessidade de criação de um comitê exatamente para a gente discutir a mais fundo essas ações e também colocarmos em prática. Essa aí é a importância aí do comitê. E esse comitê ele se deu a partir estamos fazendo agora 1 ano. Então é um comitê onde se passou por uma institucionalização. Exatamente, tivemos aí o apoio da Procuradoria, principalmente aí do Everton, no desenvolvimento e na institucionalização do Comitê de Energia do Fortaleza 2040. Qual é a ideia da questão da produção de energia? É se buscar uma energia renovável? O que é que o plano busca atingir? Energia de maneira em geral, né? Então, mas assim, nossa ideia é, sim, principalmente energias renováveis. A gente criou, no plano, tem a expectativa de, em 2040, nós sermos autossuficientes na produção de energia aqui para atender todo o consumo da cidade, não só dos equipamentos públicos, mas da cidade em geral. E para isso se tem vários grupos de trabalho onde a gente tem uma tendência maior e muito forte aqui, principalmente na capital, dentro de Fortaleza, de energia solar. Mas também a gente tem outras origens, outras fontes, como trabalhar a biomassa, né? A própria energia eólica, mas principalmente a solar eu vejo como uma maior força dentro da cidade. Ô Everton, hoje Fortaleza, que é uma grande cidade, vamos dizer assim, levando em conta o seu aspecto territorial, como é que é hoje a energia que é consumida aqui em Fortaleza? Como é que está a distribuição? A maior parte ainda é produzida através de hidrelétrica? Como é que está a questão da produção hoje, esse campo da questão da produção de energia aqui da capital? Pois não, Rogério. Bem, assim, algo muito relevante que eu já posso dizer já de início, eu acho que vai chamar a atenção até de quem está nos ouvindo. Antes de mais nada, bom dia a você, a todos, a equipe e a quem está nos ouvindo. Mas olhe, preste atenção nesse dado que é muito relevante. Fortaleza é simplesmente a terceira maior produtora de energia na chamada sistemática energia distribuída ou geração distribuída do Brasil. É a terceira cidade do Brasil em maior produção de energia em geração distribuída. E o que é geração distribuída? Geração distribuída é essa geração realizada pelo próprio consumidor, pela própria unidade consumidora. E não necessariamente só a residência. Tá? Então a gente chama indústrias, comércio e também as residências e de pequeno porte. Então a Fortaleza, depois do Rio de Janeiro, depois de Uberlândia, e aliás Minas Gerais ele tem essa vantagem uma vantagem competitiva por oferecer benefícios tributários a quem gera sua energia. Mas, pois bem, em que pese Fortaleza não seja a terceira cidade mais populosa do Brasil, mas é a terceira em produção de energia. Isso já é um indicativo dessa nossa vocação de lidar e de produzir energia a partir de fontes renováveis. E quando o Plano Fortaleza 2040, que aliás é a origem do comitê, do qual sou vice-presidente, o Alfredo é o presidente, surge do plano de energia que está contido dentro do Fortaleza 2040,
Então, o Plano Fortaleza 2040 é que previu a criação desse plano e ali se estabeleceu, Rogério, ou se identificaram 3 vocações principais da cidade de Fortaleza, quando você pergunta sobre energia em Fortaleza. Quais sejam? A primeira eu já lhe disse, geração distribuída. Tanto identificou lá atrás que era a geração distribuída da vocação, como isso de fato se realizou. E hoje Fortaleza é a terceira maior cidade, repito, em geração de energia distribuída. As outras 2 vocações são o consumo eficiente da energia, chama eficientização, e também a produção de energia a partir de resíduos sólidos. E, aliás, Fortaleza produz, vamos dizer assim, que Fortaleza produz a partir dos seus resíduos um gás, um biogás. O biogás, embora essa produção não seja feita no território de Fortaleza, é feita pela empresa estadual, pela Cegás, no aterro em Caucaia, a partir de resíduos que são, sobretudo, carreados a partir de Fortaleza, do território de Fortaleza, e ali esse biogás é injetado na rede de gás estadual. Mas esse terceiro ponto não é competência direta do município, né? A gente trata como o comitê é um ambiente plural, em que estão incluídos órgãos ou entidades das mais diversas representatividades, seja em esferas dos entes federados, seja na iniciativa privada também. Então, todos os temas são tratados, mas quanto aos resíduos sólidos, isso aí não diz respeito diretamente ao município de Fortaleza, mas não deixa de ser uma vocação do município de Fortaleza também, a produção de energia por meio de seus resíduos sólidos. A gente sabe que no caso de Fortaleza, do próprio Ceará, essa produção de energia, por exemplo, a eólica, a solar, vamos dizer, a própria natureza ajuda aqui, no caso aqui de Fortaleza e do Ceará como um todo, do litoral. Mas a produção dessa energia, até um certo tempo, o custo ainda era muito alto. Isso tem mudado o cenário, Everton, na questão do custo para se produzir? Não tem a menor dúvida, não tem a menor dúvida. Eu começo com a eólica. A eólica, quando surgiu ali, antes do programa, o PROINFA, que é um programa federal que incentivou a energia eólica, sobretudo nessa época, nem sequer se falava em energia solar, e olha que não faz muito tempo. Então, quando se iniciou o programa nacional chamado PROINFA, a energia eólica não era viável por suas próprias pernas. Era necessário o incentivo no plano federal. Hoje não. Hoje, na verdade, nos leilões de venda de energia, a eólica sempre está ali entre as fontes mais baratas quando se estabelecem os preços da produção de energia, hoje. Então, assim, esse incentivo foi importante. A energia solar é outro exemplo, algo até mais recente, que a energia eólica, esse seu desenvolvimento. Mas, Rogério, nos últimos 10 anos, o custo da energia solar diminuiu cerca de 80%. Isso é muita coisa. Então, a tendência é que esses custos vão diminuir mais ainda. E a tendência, na verdade, é que todos os técnicos e especialistas na área eles cravam isso como certo, que nas próximas décadas a energia solar venha a ser, de fato, a energia da humanidade. Claro que demora um pouco. Em termos globais, os combustíveis fósseis ainda são a principal fonte de produção, inclusive de energia elétrica. No Brasil, não. Como nós temos um parque hidroelétrico muito amplo, a produção de energia elétrica no Brasil, em geral, se dá por meio da fonte chamada hidráulica, né? Mas no plano global ainda são os combustíveis fósseis mesmo que produzem energia, carvão, próprio petróleo, gás natural. Mas essa tendência, isso vai reverter. Da mesma forma que eu costumo sempre dar esse exemplo, da mesma forma que o IBGE diz que a população do Brasil em 2050 vai ser X, e você não sabe por quê, mas quando chega em 2050 ele acerta, às vezes erra por um pouco, porque há conceitos e há parâmetros técnicos para aferir isso. Da mesma forma que o IBGE diz isso, os técnicos da área de energia dizem que em 2040, 2050 a energia solar vai sobressair as demais fontes de energia. Então, isso é dado como certo. E sobretudo, pela diminuição de Rogério, custos. só complementando, muito importante aí o desenvolvimento do mercado solar, a eficiência desses equipamentos também isso ajuda a baratear cada vez mais o sistema. Então, você tinha uma placa que captava uma determinada quantidade de emissão de raios solares e transformava em energia. Hoje você está com essas placas bem mais eficientes, diminuindo o tamanho delas, aumentando essa captação e até fazendo essa viabilização aí para inclusive uso residencial também.
Ok, Alfredo, eu vou pedir um intervalo rapidinho, daqui a pouquinho a gente volta, continua conversando aqui, esse bate-papo sobre o plano de energia de Fortaleza, aí dentro do programa Fortaleza 2040. Eu volto já já. Voltamos com notícias de Fortaleza aqui pela TV Terra do Sol. Olha, o plano de energia de Fortaleza, do programa Fortaleza 2040, foi entregue à sociedade no final de 2016, sendo fruto da idealização participativa do futuro do setor energético na cidade. A gente volta a conversar aqui com o Alfredo Cerejo, coordenador de iluminação pública do município e presidente do Comitê de Energia, e também com o Everton Gugel, que é procurador do município de Fortaleza e vice-presidente do Comitê de Energias Renováveis e Eficiência Energética de Fortaleza. Alfredo, a gente conversava aqui no intervalo sobre essa questão do plano Fortaleza 2040. Como é que a energia está inserida nesse plano e em relação se ele define metas de que fontes de energia devem ser explorados aí para o futuro aqui na capital. Há essa definição de que fontes devem ser exploradas ou apenas são traçadas diretrizes? Não, existe uma tendência e uma direção, sim, e quem sabe até com algum tipo de incentivo. Esse é o papel do comitê. Falando aqui também da importância aí do comitê. O comitê, Rogério, ele é constituído pelas principais entidades de ensino, juntamente com o governo do estado do Ceará, juntamente com a própria Enel, faz parte do Comitê de Energias. As 3 maiores universidades aqui, com o centro de pesquisa, também compõem o próprio comitê. Então, esse trabalho em conjunto, juntamente com a FIEC, que nos dá um grande apoio, tem uma expertise muito grande ligada ao setor energético aqui no nosso estado, e também a própria CDL, são os grandes consumidores. Todas essas instituições fazem parte do comitê. E sim, a gente tem uma tendência de energia, principalmente aqui na capital, energia solar, tá? Para uso residencial e também uso comercial. E também a gente tem expectativa aí, principalmente com a parte de biomassa, de transformar o lixo da nossa cidade em energia também. Então, essas são as 2 grandes vocações aqui no município de Fortaleza. Ô Everton, qualquer setor da economia hoje, quando se fala em questão de produção de energia, o maior desejo é o barateamento, né, do preço da energia. Hoje, o que é que ainda, vamos dizer assim, com essas novas fontes que vêm aparecendo, no caso da eólica, da energia solar, qual é o caminho hoje dentro desse aspecto de redução dos custos? O que é que está valendo mais a pena hoje se investir? Rogério, se você me permite, voltando um pouquinho, até para complementar a resposta do Alfredo, assim, o plano e o próprio comitê ele trabalha na perspectiva de incentivar todas as fontes sejam renováveis, sobretudo. Mas o que ocorre é que, como vocação do próprio município de Fortaleza, das próprias cidades em geral, e não só do município de Fortaleza, além da produção de energia a partir dos resíduos sólidos, que isso é óbvio, né? A energia solar, os módulos solares, eles se adaptam mais ao ambiente das cidades. Por isso que a energia solar, independente de um desejo governamental ou do campo empresarial, ela se adapta mais às cidades. Por quê? Sobretudo por ser modular. Modular, se você quiser produzir um pouco de energia para a sua residência, para cobrir seus gastos ali com ar-condicionado, você consegue adquirir e produzir sua energia a partir de uma fonte renovável utilizando energia solar. A energia eólica, por exemplo, que é uma fonte espetacular, os custos da energia eólica são cada vez mais baixos, mas assim, ela não tem essa característica modular de sorte que nós pudéssemos utilizá-la com alguma amplitude no município de Fortaleza. Então, quanto à fonte de energia que mais se adapta, então nós podemos sim citar como realidade, queiramos ou não, a energia solar dentro das cidades, obviamente, juntamente com os resíduos sólidos. Quanto a custos, Rogério, assim, nós temos uma preocupação em relação, sobretudo, ao tratamento da chamada geração distribuída, e aí está incluída a energia solar, sobretudo nas cidades, mas a energia eólica também está incluída, essa geração que cada um pode realizar, muitas vezes fora das cidades, porque há talvez muitos de vocês já tenham conhecimento de que há
um processo de revisão da norma, que é uma resolução da ANEEL, uma resolução da Agência Nacional de Energia Elétrica, que trata dessa geração distribuída. E a previsão da ANEEL, a proposta dela que ela chegou a lançar em público, ela chegou a divulgar, seria que praticamente talvez 70% de toda a energia que se produz por volta disso, que cada um produz a partir de sua fonte solar ou fonte eólica em geração distribuída, seja carreada para cobrir os custos do chamado fio, custo do uso do sistema de distribuição. As associações do setor, vários atores que lidam com a energia solar, com a energia eólica, estão trabalhando justamente para demonstrar que esse montante de custo, de recurso a ser direcionado ao uso do fio é um montante exorbitante, de modo que, inclusive, pode, sim, pôr em risco o próprio desenvolvimento de uma de fontes importantes de energia, as quais correspondem também a uma série de benefícios, não só ambientais, como tecnológicos, como empoderamento, para usar uma palavra da moda, empoderamento do cidadão, que pode escolher como produzir sua energia. Uma vez que, por exemplo, as baterias vierem a ter um valor viável, a gente pode cogitar de um futuro em que você, eu, o Alfredo, possamos ter a produção da nossa energia em casa e nem sequer nos valermos do fio, nos valermos do sistema de distribuição. Aí não vamos ter que estar amarrados com a decisão do governo de plantão, mas sim com a decisão nossa de querer produzir ou não uma energia que seja mais limpa, seja mais adequada ao meio ambiente. Mas para isso, para chegarmos a esse estágio, é preciso que o poder público não atrapalhe neste momento. Eu acho razoável e justo que venha a haver algum tipo de remuneração pela utilização da rede de distribuição, mas não nesse patamar que a ANEEL, a Agência Nacional de Energia Elétrica, já chegou a propor. Alfredo, o governo federal, ele tem garantido o incentivo para que essa produção das energias renováveis possa emplacar, vamos dizer assim, no sentido de que o consumidor, ele mesmo possa produzir a sua energia e baratear a sua conta mensal? Rogério, é exatamente isso aí que o Everton estava mencionando aqui. Hoje está em discussão uma resolução na ANEEL, tá? Exatamente que trata disso aí. Inclusive, se estabeleceu metas, tá? Então, hoje você tem uma produção aí hidrelétrica que representa aí a maior parte, você tem uma produção de energia solar muito pequena ainda. Então, se está se pensando em continuar incentivando a utilização disso aí para a gente promover mais energia solar. E para isso aí se tem alguns gatilhos que em determinados períodos aí, daqui a 2, 3, 4 anos, se poderia estar realmente vendo essa taxação, essa utilização do fio. Mas o intuito hoje eu acredito que ainda seja incentivar ainda cada vez mais a utilização aí de energias renováveis, de energia solar. E lembrando só um fato que é muito interessante. Todo projeto de energias que sejam renováveis, tá? Ela tem que estar junto com a eficiência energética. Até na concepção, na construção de um prédio, você pode fazer um prédio mais voltado para a sombra, você pode utilizar a luz natural nessa edificação, com o intuito de melhorar e diminuir o consumo em si. E isso viabiliza cada vez mais a implantação de projetos com energias renováveis. Everton, a gente vê no caso da energia solar, aqui em Fortaleza, quando o governo começou a dar esse incentivo, assim, o aparecimento, a iniciativa privada, né, o aparecimento de empresas cresceu demais o setor, né? Exatamente pelo fato de que as pessoas começaram a ver a viabilidade financeira da utilização desse tipo de energia e a possibilidade realmente de barateamento nos custos mensais com energia, mesmo em residências, às vezes, muito pequenas, né? Mas que valia realmente a pena trocar, vamos dizer ali, aquele pagamento da energia elétrica produzida através, vamos dizer assim, da hidrelétrica e produzir a sua própria energia e conseguir reduzir o custo da conta, né? Não tem dúvida. Os retornos hoje realmente são
palpáveis, assim, o payback, chamado tempo em que o investimento que se faz num sistema de energia solar, por exemplo, ou eólica de maior porte, ele vem se reduzindo cada vez mais. E hoje é possível dizer que qualquer cidadão pode instalar seu sistema de energia solar e pagar por ele o equivalente que paga pelo gasto mensal de energia solar, né? E durante o período você fica pagando o que você pagaria de conta de energia para fazer face ao sistema que você comprou. E depois de alguns anos, de alguns poucos anos, eu diria, aquele sistema é seu e esse sistema ele é concebido, Rogério, para poder funcionar por anos e décadas, né? Um sistema desse foi concebido para funcionar em satélites da NASA, né? Satélites da NASA. Uma das primeiras utilizações do painel solar efetiva, depois da utilização no sistema de telefones da Bell Labs, foi a NASA. A NASA utilizou em um dos seus satélites, aí final da década de 50, e como sistema sobressalente de uso de energia. Então, o sistema tinha uma bateria, né, convencional, mas tinha também o sistema solar. A equipe da NASA ficou impressionada porque o satélite de transmissão de dados funcionou por muito mais tempo do que eles esperavam. Aquele sistema convencional se esvaiu, o painel solar ficou funcionando por anos, anos, anos e anos. Então, esse payback é real e esse retorno é real, sobretudo também por causa da durabilidade desse sistema. Quando você fala em custos, então, só para finalizar esse ponto, quando você fala em custo, é importante dizer, e o Alfredo, como nosso presidente do comitê, que é um dos que tocam isso e capitaneiam isso, nós temos no âmbito do Comitê de Energias Renováveis de Fortaleza projetos para que nós possamos apresentar ao chefe do executivo uma sugestão, e claro, isso é construído de modo plural, mas uma sugestão para que ele adote benefícios, normas que possam beneficiar em termos urbanísticos ou em termos de desoneração tributária, quem adote a geração de energia renovável em Fortaleza. Isso não é algo que surgiu da nossa cabeça do nada. Isso aí já está planejado, já está disposto expressamente no âmbito do Plano Fortaleza 2040, do Plano de Energia Fortaleza 2040, essa possibilidade ou essa indicação para que o município crie benefícios urbanísticos, como, por exemplo, melhorar os índices construtivos, os índices de aproveitamento de uma construção, caso uma construção, por exemplo, adote sistemas de geração de energia renovável. Também a desoneração tributária é uma opção, mas eu sempre gosto de chamar atenção para esse ponto, que esses benefícios urbanísticos são até mais fáceis de obter, de mais simples concreção, porque eles não implicam uma renúncia financeira, não implicam lidar com o orçamento do Estado, com o gasto público, não. Você pode criar mecanismos urbanísticos, como ele disse, oferecendo índices construtivos ou não considerando aqueles locais da construção que são reservados, por exemplo, a se instalarem os equipamentos chamados inversores solares, que é um equipamento importante dentro do sistema de geração solar. Então, tudo isso são benefícios que estão previstos no plano de Fortaleza 2040, que estão sendo trabalhados dentro do comitê e que vai nessa direção que você bem aponta, de tentar criar um ambiente no município de Fortaleza adequado para que essa cadeia se desenvolva. Então, se por um lado tem a Agência Nacional de Energia Elétrica trabalhando ali, propondo medidas que possam dar um freio a essa sistemática, no campo aqui do município, na nossa seara, na nossa fortaleza, vamos dizer assim, dentro dos muros da nossa fortaleza aqui local, nós estamos trabalhando para que ninguém consiga frear o desenvolvimento das energias renováveis aqui na cidade. E muita coisa aí também importante, inclusive para o lado econômico. Fortaleza, a gente está, acho que se eu não me engano, é a maior capital hoje que está dentro do cinturão solar. Então a gente tem uma irradiação muito forte aqui, proporcionando diversos projetos aí com relação à energia solar. E não só energia, mas você trabalha todo um lado da economia, uma capacitação de profissionais, o mercado tem é um campo muito grande, tá, que você pode fazer desde capacitação. Existem cursos já aqui, inclusive no próprio aqui no estado, para incentivar e capacitar profissionais desse setor. Alfredo, nos últimos anos
o Ceará recebeu muitos investimentos aí em relação à energia eólica, a construção de vários parques eólicos, e Fortaleza está dentro dessa matriz aí, tem o parque eólico ali do Mucuripe. Qual é a representatividade hoje em termos de produção de energia eólica dentro dessa energia que é colocada dentro do sistema de distribuição? É representativo? Já é representativo? Já é sim, não vou ter esses números, mas já é bem representativo, principalmente a energia eólica aqui no estado do Ceará. Né? Mas dentro do município em si de Fortaleza, as torres, as primeiras torres que foram colocadas ali no Mucuripe, né? Então, inclusive foram ali de uma maneira simbólica, tá? Mas que começou a se trabalhar a energia, ela é bem representativa. Mas, assim, esse número eu não vou ter. Não sei se o Everton vai ter esse número, mas, assim, você tem, Everton, quanto é que está representando Assim, a parte de energia eólica já aqui no nosso estado? o que eu posso dizer, assim, de início é que, em termos nacionais, a energia eólica vem, assim, despontando, já é uma fonte energética significativa. Depois ela perde apenas para a energia hidráulica, e também está ali parelha com biomassa em terceiro, mais ou menos terceira colocada na fonte de energia dentro da matriz energética nacional, tá? Por volta de terceiro colocado. Para quem vinha do nada, como eu lhe expliquei, foi no Proinfa, no começo dos anos 2000, se não me engano, e que surgiu esse incentivo à energia eólica, e hoje já está despontando. Em termos de geração distribuída, então existe esse ponto que é relevante. Geração distribuída, que é essa energia realizada não para venda em leilões, que as distribuidoras adquirem essa energia para nos oferecer no mercado cativo, mas temos geração distribuída, quem desponta mesmo, a realidade é a energia solar, com mais de 98% do montante dessa energia produzida em geração distribuída. E Fortaleza tem como símbolo, o Alfredo muito bem lembrou e apontou, tem como símbolo de ser pioneira no primeiro parque, um parque de energia eólica, parque pequeno, mas em termos de simbolismo, não? De possuir dentro de Fortaleza aquele parque. Foi justamente quando tudo começou, né? Tudo começou ali. Foi onde tudo começou e desenvolveu, principalmente aqui no nosso estado. E outros estados também, Rio Grande do Norte, são muito agressivos também. Mas o Ceará ele desponta principalmente a nível de conhecimento. A gente tem a Federação das Indústrias aqui, que é muito atuante nesse setor, e ela tem uma participação muito importante, inclusive, de auxílio e contribuição no nosso comitê para desenvolvermos a nossa energia renovável aqui dentro da capital, dentro de Fortaleza. O vento, ele tem em abundância, né, aqui no litoral cearense, ele garante realmente uma produção de uma energia bem limpa. Mas é claro que, por exemplo, o investimento num parque eólico, a colocação daquelas torres é muito alto, mas só que a própria iniciativa privada começou a oferecer a opção de você montar pequenas torres para uma produção de forma mais individualizada, né? Isso. A eólica ela tem uma vantagem sobre a solar, principalmente, na continuidade. Você produz a energia 24 horas. Né? A solar não. Chegou a noite, você não está produzindo. E a eólica ela garante uma qualidade, uma constância nessa produção de energia ao longo do dia. Claro que você tem variação do vento, mas você está sempre gerando energia, diferentemente do sistema solar. Ok, eu vou pedir aqui um novo intervalo. Daqui a pouquinho a gente está de volta aqui no Notícias de Fortaleza, conversando mais sobre esse plano de energia do programa Fortaleza 2040. Eu volto já já. Voltamos com Notícias de Fortaleza, aqui pela TV Terra do Sol. Olha, lançado em abril de 2018, o Comitê de Energia do Fortaleza 2040 realiza ações da política de energias para o município, atuando fortemente na integração do poder público com instituições de ensino, pesquisa e sociedade. Nós voltamos a conversar com o Alfredo Cerejo, coordenador de iluminação pública do município e também presidente do Comitê de Energias Renováveis, e também com o Everton Gugel, procurador do município de Fortaleza e vice-presidente do comitê. O Alfredo, uma das principais metas desse Comitê de Energia é exatamente garantir que Fortaleza, no futuro, tenha uma autonomia energética.
O que seria essa autonomia energética? É garantir que toda a energia consumida na cidade seja produzida aqui mesmo? Isso, a ideia é essa, é que a gente crie incentivos, estímulos, não só a nível tributário, né, mas assim a importância de produzirmos essa energia, ser uma energia de melhor qualidade, e o intuito realmente, devido à localização estratégica do nosso município, tá, de estarmos desenvolvendo e fazendo essa produção, consequentemente barateando no futuro a energia, né? Então hoje você tem uma hidrelétrica que vocês têm uma necessidade de construção de várias linhas de transmissão, né? A tendência é o consumo energético só aumentar, por mais que você trabalhe a eficiência energética, mas é uma tendência que esse consumo aumente, principalmente aí, vai estar em breve, vamos estar já aqui vendo, já é uma realidade, mas a gente vai estar vendo de maneira mais constante os carros elétricos vão entrar com muita força, eu acredito que ainda em curto prazo de tempo, eu acho que em 5 anos se já vai ter muitos carros elétricos aqui, então para isso é necessário que as cidades se adaptem a essa nova realidade, os postos de combustíveis também. Hoje você já tem aqui alguns postos de combustível, poucos, mas que tem uma bomba de combustível, de gasolina, e também uma bomba para você poder carregar, não é nem bomba, você tem um ponto, uma tomada elétrica para você poder fazer ou carregar essa energia dos automóveis. O próprio município de Fortaleza, ele já tem um sistema aqui, que é o Vamo, são de carros compartilhados, esses carros compartilhados eles são elétricos, né? Então a gente já tem espalhados em alguns bairros aqui da cidade. Então o município acredita que seja uma tendência a produção de energia, até porque esse consumo só tende a aumentar da energia elétrica. Everton, nós ainda estamos muito distante dessa meta, dessa realidade de, no caso aqui de Fortaleza, produzir a energia suficiente para garantir o nosso abastecimento? Sim, Rogério. Embora seja uma meta, sim, disposta no plano de termos consumidores líquidos de energia elétrica, mas ainda há um longo caminho até chegarmos lá. De todo modo, o município ele está traçando esse caminho, ele está dando passos importantes nessa direção. Eu vou lhe citar 2 projetos relevantíssimos. As parcerias público-privadas voltadas a oferecer ou a estabelecer sistemas de geração de energia por meio distribuído para todas, são 2 projetos. Um, para todas as unidades de educação de Fortaleza, nesse caso já inclusive um edital publicado já, e a outro já com o edital em vias de ser publicado, que já passou por consulta pública para todas as unidades de saúde do município. Portanto, o município tem esses projetos, como eu disse, já é um passo importante, são projetos que esperamos que se concretizem em breve, no curto prazo, para que seja gerada energia no âmbito do município de Fortaleza. A maior probabilidade, de acordo com a modelagem técnica que as empresas contratadas realizaram, é que essa energia seja gerada por meio da energia solar, justamente pela facilidade modular, como ele disse, mas são projetos que vão nessa direção e a tendência é que sim, no futuro mais próximo ou mais distante, o município de Fortaleza consiga gerar no âmbito do seu território, né, e de acordo com a sua vocação, sobretudo a partir dos resíduos sólidos e a partir da geração modular de energia solar, energia equivalente ao gasto dela. Alfredo, é fundamental que haja essa parceria entre o poder público e a iniciativa privada para que, vamos dizer, esses projetos cheguem ao patamar esperado, né? Com certeza, principalmente devido à expertise do privado nesse segmento, nesse setor. Então, o lado público, devido à necessidade de você tocar a cidade, de você atender a população, às vezes a gente tem, por isso que é a importância tanto do privado quanto das instituições de ensino, dessas entidades que ficam exatamente pensando, fazendo pesquisa e desenvolvendo novas tecnologias. É fundamental essa parceria devido a gente tem aqui dentro da cidade, aí o Everton citou esse projeto da educação, então todas as escolas vão estar sendo atendidas aí com energia solar.
E isso aí vai, inclusive, serve de educação para todas as escolas do município, tá? Isso aí serve, inclusive, de educação para essa meninada que está entrando aí, ter o conhecimento, saber como é que está sendo gerada essa energia, porque ali, com certeza, é o futuro bem próximo, e eles que vão estar, daqui, principalmente em 2040, já colhendo esse fruto que está sendo plantado agora. Ô Everton, qual o papel do comitê exatamente nessas discussões, essas novas tecnologias que aparecem e tudo? Qual é o papel do comitê para a definição dessas estratégias, levando em conta as novas tecnologias aí, as possibilidades de geração de energia? Claro, o comitê tem um papel muito importante e relevante nesse ponto. Mas antes, Rogério, eu queria só fazer uma breve menção. Eu falei das parcerias público-privadas, e é importante que os telespectadores, o cidadão cearense, fortalezense, sobretudo, saiba que um projeto como esse, ele implica não só a economia da administração municipal em relação aos seus gastos de energia com o sistema de saúde, com os imóveis do sistema de saúde e com os imóveis do sistema de educação. Mas o mais interessante, eu citei no início, que o desenvolvimento dessas energias renováveis traz a reboque não só benefícios econômicos, mas também de tecnologia, de ganho de gestão. E é o caso dessas parcerias público-privadas. São projetos belíssimos, eu tive acesso já, então a Procuradoria também se manifestou a respeito desse processo, tivemos também a participação no âmbito da Procuradoria, e o que se observa ali é o ganho de gestão. Eu vou lhe dar um exemplo. A empresa responsável, que vier a ser responsável por estabelecer essa tecnologia de geração de energia no âmbito da administração municipal, ela será responsável também por, em caso de uma avaria, por exemplo, no sistema de iluminação, no sistema de ar-condicionado, que será todo monitorado eletronicamente, num centro de cirúrgico, por exemplo, de um hospital, ela será responsável por fazer essa resolução desse problema no tempo X, que é um tempo adequado, trazendo eficiência e um melhor serviço público, a melhor prestação de serviço público ao cidadão de Fortaleza. Eu posso citar vários outros exemplos, claro que a gente não tem tempo aqui para conversar a manhã toda, mas é um projeto belíssimo porque implica essas melhoras, sim, no oferecimento do serviço de saúde e do serviço de educação para o cidadão fortalezense. E o comitê, ele participa ativamente disso. Primeiro que ele tem o seu poder de articulação, de colocar os agentes do setor, sejam públicos, sejam privados, seja da academia, juntos, pensando o município de Fortaleza em termos energéticos. E como eu disse, daí surgem uma série de propostas, uma série de projetos que estão sendo implementados. Como ele disse, está sendo estudado de modo concreto a possibilidade de apresentarmos ao Poder Executivo uma proposta para que se facilite em termos de estrutura urbanística, em termos de diretrizes urbanísticas, a instalação de elementos ou de geração de energia renovável em Fortaleza. Só para citar um exemplo. Então, assim, a própria parceria público-privada que foi gestada no âmbito da coordenadoria de PPPs, né? Então, essa parceria público-privada também ela foi apresentada ao comitê, numa sessão do comitê. Naquele instante, o coordenador, o Rodrigo Nogueira, a quem eu dou meus parabéns pelo projeto, recebeu ali sugestões de todos os atores do setor, sempre voltados ao que é melhor para o município de Fortaleza. Alfredo, o plano estratégico da área de energia no Fortaleza 2040, ele já está fechado, foi revisado? Em que pé está? Você tem ações diversas, né? Inclusive um dos papéis dele, depois da institucionalização, e é fazer a contribuição agora para esse ano ainda do plano diretor de Fortaleza. Então, dentro do plano diretor de Fortaleza, o comitê está se manifestando para também contribuir com o plano energético, exatamente para poder viabilizar. Então, hoje o comitê ele tem se debruçado exatamente no desenvolvimento do plano diretor a nível de energia aqui para contribuir com o novo plano diretor que vai ser que é necessário ser feita uma atualização esse ano. A gente está chegando aqui ao final da nossa entrevista e continuando aí na torcida que realmente a gente consiga, através desse plano, desse programa do Fortaleza 2040, garantir que a cidade de Fortaleza possa, no futuro, aí, conquistar a tão esperada autonomia energética com essas novas fontes de energia renováveis que têm aparecido e que tem sido, parece ser realmente o caminho a ser seguido, né, o Everton? Pois é, Rogério. Então, assim, eu posso aqui, já disse, estamos chegando ao final, então meio que eu chegando ao final do modo como eu comecei. Eu quero lembrar
e nós estamos trabalhando forte para que as energias renováveis, de fato, prevaleçam no município de Fortaleza, em favor do cidadão, em favor da boa gestão pública, mas devo dizer, voltando ao início, que nós já estamos ali em terceiro lugar no Brasil todo, repito, em geração de energia renovável por meio de geração distribuída. Quem sabe, se você nos der a honra até no futuro de estarmos aqui de novo, estamos à disposição, nós não venhamos para dar assim, uma notícia de que chegamos ao primeiro lugar, né? Então torcemos para isso. E o caminho é esse, né? Assim, ó, nós temos a vocação, temos atores importantes, e aí eu faço questão de ressaltar o que o próprio Alfredo mencionou lá atrás, que o sistema da Federação das Indústrias e da própria Câmara Setorial de Energias Renováveis aqui no estado do Ceará é composto por assim, uma série de profissionais do mais alto gabarito e muito comprometidos com o desenvolvimento dessas energias renováveis. Então fica aqui também nosso agradecimento a eles, na pessoa do professor Jurandir Picanso, eu quero citar também o professor Joaquim Rolim e todos os demais, mas que se prestam também o auxílio ao município de Fortaleza para que nós, assim, nós somos novéis participantes disso, afinal de contas o comitê tem 1 ano, mas nós temos uma boa perspectiva de futuro, pela nossa vocação e por esse trabalho com muita dedicação, com muito comprometimento que nós, no plano municipal, com auxílio de todos esses demais atores que eu citei, queremos desenvolver. Alfredo. Também queria agradecer e falar da importância e mencionar novamente a importância da eficiência energética. A eficiência energética ela já pode ser trabalhada de imediato. Isso a gente também discute dentro do comitê. Então, porque até para fazer viabilizar um projeto de energias renováveis, é importante o trabalho da eficiência energética. A eficiência é exatamente o uso racional, né? O uso racional, a novas tecnologias, como a entrada da iluminação de LED. Você tem se melhorou bastante o fluxo luminoso, diminuindo o consumo em si. Então, hoje, a comunicação, você consegue trabalhar em parceria com a eletricidade. Então, isso aí, inclusive, também tem a parte da eficiência energética no lado construtivo, urbanístico da própria cidade, como daquela implantação de um determinado equipamento voltado para a sombra, onde tem mais sol. Isso aí é importante se mencionar para viabilizar um projeto de energias renováveis. Ok, Alfredo. Everton, muito obrigado pela presença e até uma próxima oportunidade. Eu vou pedir um intervalo, daqui a pouquinho a gente vai falar sobre meio ambiente aqui no Notícias de Fortaleza. É rapidinho, eu volto já já.